Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Falar do livro Universo em Desencanto sempre é um prazer e alegria para quem já tem uma boa noção deste conhecimento. E para quem ainda não adentrou este estudo, entenda que a curiosidade, neste caso, não vai matar o gato. Ao contrário, vai salvar o gato, ou a gata, como queiram. Quem conhece, agradece. Uma curiosidade que muitos ainda não sabem descrever, por incrível que pareça, é o número total de volumes do Universo em Desencanto. Isto se deve às fases de elaboração deste conhecimento extraterreno entre nós aqui na Terra. Será que poderemos acabar com algumas contraversões que rolam por aí? 1010, 1014, 1000, 1008 volumes. O último dos 1000 ou milésimo é o nosso tema de hoje. Porfírio, que fases são essas na elaboração da cultura racional na Terra? É muito interessante a gente estar sempre revendo e fazendo uma bela ressalva que o livro Universo em Desencanto é um conhecimento que cada pessoa terá acesso de acordo com o seu fator natural. Então, não se impressionem com o número que aqui foi falado, 1000, o milésimo, que não é tão difícil assim. Mas, para aqueles mais ardorosos pesquisadores, de repente, 1000 ou 2000 foi muito pouco, porque as pessoas querem realmente saber e conhecer, tirar a prova dos 9, tudo provado e comprovado. E a fase da evolução do conhecimento humano começou em 1935, isto todos sabem, dentro de uma tenda espírita de nome Francisco de Assis, para dar a entender a toda a humanidade que a cultura racional é a continuação da fase espiritual, é a continuação de tudo que a humanidade conquistou e veio sendo preparada para chegar a este apanágio da vida humana. Então a cultura racional, ela, por ser uma continuação, ela não é contra nada nem contra ninguém. Ok? Então as fases foram de adaptação. Tanto que, no princípio, havia uma identificação como o guia da tenda espírita, que era entendido como Francisco de Assis. As pessoas daquela época nem sentiam muito que era o nome da cultura racional. Então essa foi uma primeira fase de continuação explícita, vamos dizer assim, do bom espiritismo, do verdadeiro espiritismo, que a ciência também é um espiritismo. Notem bem isto. A ciência também é uma forma de espiritismo. Adiante veio uma segunda fase, como que intermediando essa fase espiritual para dar o salto quântico para o estudo cultural, que é a cultura racional. Aí o nome cultura racional começa a aparecer na fase intermediária, na década de 1960, onde surgem então os livros chamados amarelões, e que nós, olhando direitinho, sabemos que é um amarelão, e isto é já adiantando nosso entendimento. A partir do final de 1969, década de 1970, então surge o Universo em Desencanto na versão, eu diria, um terceiro ciclo de desenvolvimento, na versão final, entre aspas, para o desenvolvimento do raciocínio. E aí eu convidaria nossos internautas, ou os nossos espectadores, a chegar ao vídeo 133, que lá fizemos um arrazoado muito interessante sobre a contagem dos livros, que hoje nós voltamos aqui com mais algumas coisas interessantíssimas. Então, a obra Universo em Desencanto para o desenvolvimento do raciocínio começa com os 3 cursos que estão nos 21 volumes da obra básica do Universo em Desencanto. Este é o curso do desenvolvimento que todos têm por dever e necessidade de desenvolvimento cultural, de dar um passo maior no desenvolvimento da humanidade, que é o desenvolvimento do raciocínio, com os 21 volumes. 3 cursos, curso primário, secundário e superior. Então, a partir daí, houve uma complementação com fascículos, da réplica, da tréplica, e um longo histórico, para alimentar e tirar todas as provas e comprovações que são necessárias num conhecimento desta natureza, e que
qualquer pesquisador, que aí obrigou sim a haver uma obra muito longa. Então, esta longa obra de chegar até 1000 ou mais de 1000 é por causa dos pesquisadores, assim que nem eu e muitos outros. Então, nós temos este dever também de consagrar, já que houve tanto livro assim. Mas, sempre ressalvando, você quer desenvolver o seu raciocínio? São os 3 cursos, curso primário, curso secundário e curso superior. 7 volumes da obra, mais 7, 14, mais 7, 21. Esta é a obra básica. Depois houve, inclusive, nesse vídeo 133, haveria uma possibilidade de não haver mais livros. A obra já estaria pronta com esses 21 volumes. Bom, mas o que nos traz hoje a falar sobre voltar a falar do livro Universo em Desencanto, é sobre essa questão que as pessoas às vezes estudam, mas não estudam muito, como eu também, nem sempre sei tudo, mas às vezes a gente consegue. Se eu já soubesse tudo, já teria colocado tudo naquele outro vídeo. Mas chegou uma fonte muito importante para nós, que está no próprio livro. Então eu pediria inicialmente aqui a nossa presença da Sônia de Socorro São Paulo, que veio aqui também prestigiar o nosso trabalho e trabalhar, evidentemente, porque é o trabalho dela também. Nós somos divulgadores da cultura racional, estudantes, né? E eu pediria para que ela me lesse um trechinho simples do fascículo 934, que foi ditado no dia 4 de junho. E agora eu esqueci o ano. 1988. Pode falar, pode falar. 4 de junho de Isso. 1988. E qual foi o teor deste 934, por gentileza? E este é o último livro dos 1000. Entre parênteses, entre aspas. E este último livro é do verdadeiro Deus, que vive no mundo racional. Dos 1000, em aspas, esse é o último livro. E aí está, 1000 livros, em aspas. Em nome de Deus, chegamos até o fim. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E até que chegamos no fim dos 1000 livros. E você falou entre aspas, mas com 3 letras, né? M, I, L, entre aspas, também para salvaguardar bem a análise e a leitura. Ou seja, se não foi proposital, porque não escreveu 1000. Mas já vamos, antes de chegarmos a essa confusão que ainda fazemos sobre 1000 e 1000, são coisas diferentes, né? Eu gostaria que já chamar a atenção desse último parágrafo que você leu, Sônia, por gentileza, em nome de Deus. Em nome de Deus, chegamos até o fim. Isso. Quem será que, em nome de Deus, chegamos até o fim? Eu gostaria agora que a professora Nádia falasse um trechinho do primeiro volume da obra, que, aliás, eu acho que só no primeiro, a introdução, não é isso, professora Nádia? A lição da introdução. É uma coisa muito interessante, que nos remete possivelmente a esta condição. Em nome, quem chegou? Nós? Chegamos é plural. Por gentileza. Então nós, do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes do ser de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Então aí está a palavra nós, novamente. Nós do astral superior. Viemos desencantar todos. E aí mostrando que o conhecimento racional, com a finalidade do desenvolvimento, começa no primeiro volume da obra, e identificando que há uma ação divina do astral superior, que não é espiritismo, porque os habitantes do astral superior, depois adiante nós vamos ficar sabendo
que são habitantes do mundo racional, que perderam um pouquinho de virtude e não perderam a consciência. Eu diria assim, na nossa forma de falar, tecnicamente são habitantes do mundo racional. Aliás, tecnicamente todos nós somos, mas cada um na sua classe. Então aí está a identificação de nós no primeiro volume, a introdução, e evidentemente ressalvando que quem traz o conhecimento é o racional superior da Terra. Ele é que traz o conhecimento e o desencantamento da humanidade é feito pelas forças do astral. Quando chega no 934, então eles dizem, chegamos ao fim, em nome de Deus. E este é o livro do verdadeiro Deus, porque quem traz o conhecimento, na linguagem bíblica, é o Cordeiro, que é o racional superior da Terra. Mais ou menos isso, para depois a gente até analisar um pouco mais sobre isso. Mas a coisa começa a fazer sentido na cabeça das pessoas que 1000, todo mundo começa a associar com o número 1000. E agora eu pediria à professora Nádia, só para adoçar bem, que a obra não termina no 934. Ele é o último dos 1000, mas não é o último do universo em desencanto. Por quê? Por quê, professora Nádia? Podemos ir ao 936? O Racional Superior diz, no dia 5 acabamos os 1000 livros. Os 1000 livros estão prontos. Estão ficando prontos para todos lerem. Mas pode... eu acho que é interessante até a gente mostrar, depois de fazer um foco aqui, tá? Que é 1000 em grafia com zeros, no dia 5 de junho. Então, no dia 5 de junho, chegamos aos 1000. Isso está escrito no 936. Depois fazemos um foco aqui, uma edição. Esse é onde está escrito esses 1000, 100, no dia 5 de junho. Comemorações à parte, todos os dias são comemorações do livro Universo em Desencanto. Por que fizemos este vídeo? Para dirimir aquela dúvida de que as pessoas confundem 1000, entre aspas, M e L, com milésimo. 1000. Esse é o nosso objetivo. Porque no dia 5, acabamos os 1000. É o texto que está escrito exatamente aqui, depois a gente coloca na parte descritiva do vídeo, para que as pessoas fixem bem o que nós estamos falando aqui. Então aí está uma revelação que as pessoas às vezes não consideram, mas fazem confusões, porque ainda acham que 1000, entre aspas, é 1000. E não é. Pelo que vemos aqui, não. Ou é. Mas cada um com a sua análise, não estamos aqui também dizendo que não. Mas está escrito no dia 5. E a comemoração dos 1000 é feita no dia 4 de junho. Então, dia 4 é a comemoração do último dos 1000. E no dia 5 comemoramos, então, o milésimo. Se queremos comemorar, teremos que comemorar 2 dias. Bom, e aí eu creio que nós já mostramos as provas contundentes sobre a questão. Eu passaria agora para a mesa para outras considerações, doutor Carlos, sobre a questão da fase espiritual, de intermediação e etc. É verdade. É um assunto muito brilhante. Todo assunto de cultura racional é brilhante. As páginas são brilhantes do livro Universo em Desencanto. Tem essa parte da numerologia dos volumes do Universo em Desencanto, que é muito interessante. Eu gostaria de lembrar 2 passagens do mestre, lá na varanda. Eu não estava presente, as pessoas que estavam presentes, algumas me contaram. Certa feita, tinham vários estudantes, e ele perguntou, que livro você está lendo, fulano? Aí a pessoa diz, eu estou lendo o 5º da obra, meu mestre. A outra respondia, eu estou lendo o 20º da réplica. O outro, cada um falou um livro, respondendo assim, um livro. Ele respondeu, não, é um livro só, com vários volumes, né? Ele não falou que era um erro, é um equívoco, né? E de outra feita, em outra situação, outros estudantes, ele perguntou, qual livro você gosta mais, fulano? Cada um respondeu o livro que gostava mais, por isso, por aquilo, né? Ele falou, é um livro só, é a mesma energia, dando a entender que é uma questão de afinidade pelo nível de evolução do estudante,
né? E essa é a questão básica, né? Agora, com relação à parte do conhecimento, parte provisória, parte consciente e fundamental, deve ser um outro vídeo, né, Porfírio? Podemos Porque falar agora, exatamente, eu acabei esquecendo dessa referência, mas é o 173 do histórico, espero não estar me equivocando aqui no momento. Deixa eu ver aqui se a minha anotação é essa. Volume do histórico 173. É 173. A 173, ele fala dessa parte, a parte provisória, a parte consciente e a parte fundamental. Porque nós temos as classes de vida a subir, mas não é mais vida da matéria. É isso que nós então... Mas vamos considerar isso no outro vídeo. No próximo, depois, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da hierarquia racional. A de descida e a de subida. E aí nós podemos então integrar com esta parte do conhecimento. Esta é a parte provisória do conhecimento. Se tem 1000, se tem 21, se tem uma página só, não importa. É 1000, entre aspas, quer dizer qualquer número até 999, como nós explicamos isso lá no nosso vídeo 133. Porque Deus é pai que ama com amor de mãe. Tem que alfabetizar o povo que está dentro do artifício, onde a ilusão burrificou todos, e ele tem que alfabetizar em termos de energia e de psicologia. Aí vai evoluindo. E ratificando, confirmando que o último livro ditado foi o 943 fascículo do histórico. E neste fascículo diz que a continuação do 944, porque naquela época que os livros eram ditados, sempre era de praxe colocar no final de cada fascículo o número seguinte. Não houve ordem para cancelar o número, então, oficialmente a obra continua. É apenas isso que nós devemos entender. Mas o último fascículo é esse. Não é o 934, o último livro. O último livro ditado foi 943, por gentileza, não tenho nenhuma dúvida a respeito. Porfírio, eu também queria esclarecer aqui que você falou que a ciência é espiritismo. Então, tudo que vive de experiência é espiritismo. Então, a ciência também é espiritismo. Você que ficou em dúvida quando ouviu. Obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto e salve.